Olá, meninas e meninos. Hoje a minha aula é um pouquinho diferente. Sabe qual vai ser o tema? Georges Bizet e sua ópera Carmen, tá? Vou contar um pouquinho da ópera e um pouquinho da vida dele. Quem é que não ouviu Georges Bizet e a sua ópera Carmen? No final vou tentar botar um pouquinho da música para vocês lembrarem. Bom, vou começar com a estreia de Carmen em 1875 em Paris. No dia 3 de março de 1875, a plateia presente à Ópera Comique de Paris saiu chocada com a estreia da ópera Carmen de Bizet. O público que assistiu à peça ficou incomodado com aquele espetáculo singular que não estavam acostumados, no qual uma cigana, desprovida de qualquer moral, sem a menor sombra de remorso, libertária, sem piedade, enfeitiçava e levava os homens à perdição. Muito incomum naquela época, século XIX. A maioria da crítica tratou a ópera como um espetáculo repugnante e obsceno, mas sempre tem outras opiniões. Houve, porém, quem pensasse realmente o contrário, como um jornal de Paris, Le National, que publicou, abre aspas, Bizet quis pintar homens e mulheres de verdade, alucinados, atormentados pela paixão, pela loucura. Assim, Bizet conta na sua ópera as angústias, os ciúmes, as cóleras e a insensatez, a verdade da vida. Bom, então foi aquele fracasso. Era uma peça repugnante e obscena. Mas com o tempo, esse grande fracasso da estreia, né, acabaria triunfando sobre os preconceitos da sociedade da época. Ela correu a Europa, né? Vocês sabem que a Bizet, né, ele ficou estarrecido com a estreia e depois virou aquele sucesso. Só que, infelizmente, ele não viu o seu triunfo, porque exatamente 3 meses após a sua estreia polêmica, ele morreria aos 36 anos, a causa da morte de Bizet atribuída a um ataque de coração, tá? Mas quem era Bizet? Bizet nasceu em Paris, era francês, nasceu em 1838, seu pai era um professor de canto e sua mãe era uma pianista. Aos 9 anos já foi matriculado pelos pais no Conservatório de Paris. E em 1857, quando ele tinha 19 anos de idade, ele ganhou um prêmio cobiçado por todos os jovens, chamado o Grande Prêmio de Roma, que com esse prêmio ele teve o direito, o prêmio, né, de estudar na Itália, onde passaria 3 anos, cerca de 3 anos. Os professores que ele teve viram nele um promissor instrumentista, ele tocava piano divinamente, mas Bizet preferiu tentar a carreira de compositor. Bom, após esses 3 anos na Itália, ele retornou a Paris, mas logo percebeu que o repertório clássico era o preferido pelos teatros parisienses, tá? Então ele viu as suas composições orquestrais também serem totalmente ignoradas, porque ele era diferente. Por isso paralisou sua carreira de compositor e passou a ganhar a vida organizando e transcrevendo a música de outros compositores, chegando a trabalhar até 16 horas por dia. Acho que ele fumava também demais. Bom, na década de 1860, chegou a tentar alguns projetos teatrais e também composições de músicas, né? A primeira composição importante de Bizet é a Sinfonia em Dó Maior, que aconteceu em 1855. E ainda nessa época conseguiu apresentar nos palcos parisienses uma ópera chamada Os Pescadores de Pérolas, tá? Que já revelava algumas pequenas características de Carmen. Uma parte, no Brasil, esses Pescadores de Pérolas, né, foi apresentado no Teatro Municipal em São Paulo em 2017. E também
foi reproduzida no cinema brasileiro pelo cineasta Fernando Meirelles. Só foi uma parte. Bom, mas ainda falando de Bizet. Pouco depois que ele retornou a Paris, depois de ficar lá cerca de 3 anos, sua mãe morreu. E nesse período teve um filho com a empregada doméstica que servia a família, mas não casou com ela. Em 1869, com 31 anos, casou com Geneviève, filha de um antigo professor. E com 1 ano de casado, em 1870, alistou-se na Guarda Nacional, na famosa Guerra Franco-Prussiana. Vocês lembram dessa guerra na escola? A gente falava dessa guerra. Foi entre o Império Francês e o Reino da Prússia. O Reino da Prússia, vocês sabem que é o principal estado do Reino Alemão, né? E nessa guerra os franceses saíram derrotados. Então ele participou dessa guerra franco-prussiana, a famosa guerra em que a França saiu derrotada com o Reino da Prússia, tá? Bom, então após enfrentar os campos de batalha nessa guerra, Bizet retornou à sua carreira de compositor. Foi então que Bizet mergulhou no projeto que resultaria na famosa ópera Carmen, sua obra-prima. Isso aconteceu depois que ele leu um romance, uma novela do autor Prosper Mérimée, que nasceu em 1803. Era um escritor francês que escreveu essa novela, que chamou a atenção de Bizet. Esse escritor francês, Mérimée, era do movimento do romantismo e, além de escritor, era também um notável arqueólogo e historiador. Bom, então essa novela de Mérimée se tornou a base da ópera de Bizet, chamada Carmen, conhecida como Carmen de Bizet. Só que ela é passada em Sevilha e Bizet nunca tinha posto os pés na Espanha. Então, ele teve que pesquisar elementos da música espanhola. Estudou bastante para ter credibilidade de ser uma peça espanhola, passada na Espanha, em Sevilha. E acrescentou outros frutos da sua imaginação. Mas isso também causou críticas pesadas. Muitos diziam que sua música soava como uma música francesa querendo passar por espanhola. Até na música ele teve críticas. Mas, após o fracasso da estreia, né, nos 10 anos seguintes, essa peça Carmen de Bizet seria apresentada cerca de 1000 vezes por toda a Europa, arrebentando plateias, arrebatando plateias. Bom, agora eu vou contar um pouco da história de Carmen. Por que ela horrorizou a sociedade do século XIX, da França, tá? Né? Achando-a repugnante e obscena. Bom, como eu falei, a história ocorre em Sevilha. Vou colar um pequeno resumo, porque ela tem 4 atos e tem bastante detalhes, né? Bom, a história ocorre, como eu falei, em Sevilha, cidade espanhola, lá no século XIX. Carmen, que dá o nome da ópera, é uma cigana linda, fascinante, que deixa os homens enlouquecidos. Tá? Mas ela é libertária, ela não quer se prender a ninguém. Bom, na fábrica de cigarros, onde trabalha, ela causa um tumulto e é presa por Dom José, o policial. Mas a cigana o seduz o militar e promete amá-lo em troca de sua liberdade. Para ela não ser presa, que ela vai amá-lo. O militar não prende então Carmen e acredita na oferta do seu amor. Ele já está fascinado pela beleza dela. Só que ele acaba entrando na desgraça, porque ele próprio acaba sendo preso porque não fez o seu dever, tá? E agora, após 2 meses, ele está preso, ele está pagando pelo crime de não prendê-la, de cumprir sua obrigação. Após 2 meses, ele vai ao encontro de Carmen, tá? E a vê no meio de um grupo de contrabandistas, tá? Inclusive, tem uma versão que diz que ela era casada com um dos contrabandistas, mas era liberal. Ela tinha romance com todos. Ela provocava todos os homens. Dom José
que está tão assim, obcecado, tão apaixonado pela cigana, deserta do exército para ganhar o amor de Carmen e se infiltra nesse grupo de contrabandistas, virando ele próprio um contrabandista. Está tão obcecado pela Carmen que largou tudo. Ele era noivo, largou a família e se meteu no grupo de contrabandistas. No início, eles vivem um romance, mas devido ao ciúme e controle de Dom José, porque não consegue aceitar o jeito dela em relação aos outros homens, Carmen acabou rejeitando. Bom, nesse período, Micaela, sua ex-noiva, vai ao encontro de Dom José e tenta pôr na cabeça, o juízo na cabeça dele. Convence a voltar para casa, que ele está desgraçando a sua vida e a vida da sua família. E sua mãe está morrendo para ele voltar para casa. Mas ele não desiste de Carmen, tá? Dom José não desiste de Carmen, embora ela já tendo um caso com um toureiro chamado Escamilho, e ele sabe disso. Um dia que ela o desprezou, disse para ele ir embora, que ela estava esperando o seu toureiro. Ele tenta convencê-la que ele a ama, que quer continuar com ela, e ela recusa, ainda humilha. Então, ele, no momento de loucura, a esfaqueia. É o fim da ópera. Ela morre esfaqueada. Bom, dentre os principais assuntos polêmicos desta ópera estão o fato de Carmen ser uma mulher arrojada, sem pudores, livre sexualmente, não se parecendo em nada com as mulheres do século XIX em Paris. As mulheres que trabalhavam na fábrica, também suas companheiras, que fazem o coro da ópera, também lutam pela liberdade das mulheres e fumam no palco. Também fato que foi considerado indecoroso pelas damas de então. Também chocou na estreia essas companheiras dela fumando e desbocadas, né, para aquela época. Bom, outra cena considerada chocante pelos críticos foi a morte da própria Carmen no final da ópera. Era comum nas óperas ter mortes, principalmente de mulheres, era muito comum. Só que as mulheres tinham o papel de mártires. E Carmen em nada se parecia com uma mártir, que era mais comum nas óperas que existiam na época. Então, ela foi assassinada e acabou a ópera. Bom, e o público saiu dali horrorizado por tudo, por todos esses detalhes. Bom, quando foi estreado, foi aquela repugnância. Mas no mesmo ano, ela foi estreada em Viena, em 1875, mesmo ano. E lá foi muito elogiada. Só que em Paris, quando ela voltou a ser encenada, só em 1883, 8 anos depois, é que ela foi elogiada. Então, as pessoas precisaram assimilar, né, a grandeza da ópera. Grandes nomes da época, como Brahms, Wagner e Nietzsche, elogiaram a ópera. Assim, a ópera Carmen se tornou mais conhecida no mundo na época, como símbolo da liberdade e da paixão. Foi executada em vários países europeus, como eu falei. Bom, Brahms e Wagner, que eu falei que elogiaram e gostaram da peça, né? Foram grandes compositores, todo mundo sabe, né? Agora, Nietzsche, lembra? Assim falou Zaratustra dele, eu li esse livro. Depois eu vou ver se eu preparo uma aula sobre Nietzsche, já me pediram. Apesar que ele deixou um legado muito difícil, muito contraditório. Ele era um filósofo prussiano, Nietzsche, nasceu em 1844 e vai morrer em 1900, na atual Alemanha, né? Então, ele criticava a cultura, a moral, a religião, era muito, muito crítico. Então, ele deixou uma obra filosófica, né, muito importante, mas realmente muito difícil de interpretar pelas contradições, tá? Bom, gente,
Para terminar a aula, eu vou falar algumas curiosidades sobre a ópera, né? Como eu falei, era a ópera, essa ópera era a favorita da Rainha Vitória do Reino Unido. Lembra da Rainha Vitória, chamada Avó da Europa, que morreu com 81 anos em 1901. Eu já mandei a biografia dela nas nossas aulas. Teve 9 filhos, 42 netos, e desses 42 netos, 26 casaram com famílias reais, por isso que ela é a avó da Europa, tá? Ela adorou a ópera. Era a favorita dela. Otto von Bismarck era um estadista importante da Alemanha do século XIX. Também elogiou muito a ópera, tá? Alguns autores consideravam Carmen como uma ópera feminista da história. A primeira ópera feminista da história, por seu caráter transgressor em um mundo governado por homens, século XIX. No Brasil, essa ópera, Carmen, foi apresentada pela primeira vez em 1881 no Teatro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A companhia responsável pela montagem era uma companhia francesa. E em 1913, houve uma apresentação no Teatro Municipal, 1913, né? Cantada no idioma italiano, tá? Na história, há várias versões do teatro, em teatros e cinema, tá? E assim, ó, para terminar a aula, o assunto tá todo, vou colocar a música para vocês verem. Ó, Carmen de Bizet, um pedacinho. Essa é a parte mais conhecida pelo público, mas ela é longa. Imagine a Carmen no palco.